De volta com o programa Opinião, hoje recebendo o prefeito de Mariana, Duarte Júnior, falando sobre a situação lá no nosso município vizinho. Você de casa já participou? Já mandou a sua pergunta aqui para o prefeito Du? Entre em contato com a nossa produção pelo telefone 3559-3903. No próximo bloco a gente traz a sua pergunta. Aliás, 3900, corrigindo, 3559-3900. Você manda a sua pergunta, a sua sugestão, o seu comentário. No próximo bloco, a gente traz aqui para o prefeito Du. Então, é o 3559-3900. Prefeito, no bloco anterior, o senhor falou a respeito da multa que o município de Mariana deveria receber uma parte em relação a Samarco, uma das diversas multas que foi aplicada à empresa. Como é que vocês estão trabalhando em cima de reverter essa situação, de buscar esses valores? Olha, amanhã eu vou até a Brasília, porque também vou ao IBAMA, porque o IBAMA aplicou várias multas à empresa Samarco, multas essas que estão sendo recolhidas também pelo governo federal. Então também vou no intuito de tentar reverter uma parte dessas multas para o município de Mariana, né? Infelizmente algumas multas no IBAMA já foram até perdoadas. No início é muito aquilo, nós vamos ajudar, nós vamos estar juntos, nós vamos dar todo o suporte que o município precisa. Você encontra vários atores que se demonstram naquele momento preocupação. Passado aquele primeiro momento onde toda a imprensa acompanha, as pessoas se afastam e o que é tratado muitas das vezes não são cumpridos. E nós enfrentamos muito isso em Mariana e podemos levar um pouco dessa experiência ao prefeito de Brumadinho, um amigo Neném da Asa, para que ele se preparasse para isso. Que coloque num documento, num papel, porque infelizmente a palavra das pessoas já não tem tanto valor. E essa multa do Estado, para nós, era muito importante. A Samarco está pagando, ela já está chegando a quase 50 milhões de reais. Nada disso foi revertido para Mariana. No montante, sim, que é previsto, qual que é o valor que seria revertido a Mariana? O valor total da multa é um valor de 120 milhões de reais. O compromisso do governador Fernando Pimentel foi de reverter 30 milhões para a cidade de Mariana. Mas eu já até adiantei ao governador Zema e ao Paulo Brandt, se for necessário rever esse valor, nós iremos rever. O que não pode é o município deixar de receber nada. É um direito que é nosso também. Então estou aguardando ansioso a resposta do governador Zema e do vice Paulo Brandt, porque é um direito que é nosso, está na lei, e infelizmente o Estado tratou e até agora não cumpriu. Acho que o governador precisa ter uma atenção especial com a Primaz das Gerais. Falando de Samarco, a gente chega à Fundação Renova. A gente acompanhou pela imprensa alguns desentendimentos do senhor com a política que a Renova tem aplicado à Mariana. Como é que está essa relação do município com a Renova sobre o ocorrido lá em Bento Rodrigues, Paracatu, todas as consequências daquele ocorrido? Olha, a relação não é boa. Eu participei desde o início de todo esse processo de criação da fundação. Começou de uma forma negativa, reuniu o Vale, BHP, Governo Federal e Governo do Estado. Criaram-se um TETAC, onde nós, municípios, que eu fiz o pedido para participar, poder contribuir na criação do TETAC, não fui ouvido. Os atingidos pediram para contribuir e não foram ouvidos. Então já se iniciou de forma errada. Posterior a isso, criou-se então o sistema CIF, né, que é uma Câmara Técnica, onde os projetos primeiro passam por essa Câmara Técnica, para perceber se tem identidade com a tragédia. Posteriormente vai para o CIF, se o CIF votar, teria teoricamente ser colocado em prática. Infelizmente isso também não acontece. A Fundação Renova, que deveria ter por obrigação executar, o que é decidido pelo CIF não é executado. Porque a própria Fundação Renova tem um conselho, onde quem decide no conselho é Vale e BHP, os principais diretores de Vale e BHP. Quer ver um exemplo para você perceber a dificuldade que a gente está enfrentando? No período da tragédia, de novembro a abril, os municípios tiveram direito a receber o gasto extraordinário daquele período. Nós, 39 municípios, solicitamos o valor de 83 milhões. Depois de uma negociação, chegou ao valor de 53 milhões de reais. Então nós nos reunimos como município e dividimos o que seria o gasto de cada um dos municípios em relação à tragédia. Posterior a isso, apresentamos a fundação falou, ok, já pagamos o governo federal, já pagamos o governo do estado, vamos pagar então o gasto extraordinário dos municípios. O que acontece? Nesse meio tempo eu entrei com ação na Inglaterra, porque o tributo cessante, que é a parte do que nós recebemos do CEFEM, eu entendo que Mariana tem direito a continuar a receber, porque quem deu causa à tragédia é a empresa Samarco. E aí eu demonstrei que durante esses 44 anos que a Samarco está em Mariana, eles receberam um valor absurdo. Vou te dar um exemplo, de 2007 a 2015, eles chegaram a receber 30 bilhões de reais de lucro para a Vale e para a BHP. Só que quando eu entro com a ação na Inglaterra, o que acontece? A Fundação Renova me procura e diz o seguinte,
Prefeito, eu só vou pagar você se você tirar a ação na Inglaterra. Nós não vamos admitir que você entre com ação contra a BH Pilton. E isso me deixou extremamente incomodado, porque a fundação ela não é advogada de Vale BHP. Ela foi constituída para reparar os danos. Ela não tem que entrar nessa disputa prefeitura com Vale, com BHP. Isso é um direito meu. Eu estou como prefeito, eu tenho que decidir em favor do que acho melhor para a população de Mariana. E, infelizmente, a Renova somente pagou os municípios que retiraram a ação da Inglaterra. Para mim, um grande absurdo. Mariana não retirou essa ação. Mariana não retirou essa ação, até porque nós temos direito a mais de quase 200 milhões de reais. Como é que eu vou retirar uma ação dessa para receber agora de imediato 5 milhões de reais? Seria loucura da minha parte, até porque eu tenho certeza que vai receber, porque na Inglaterra existe o tributo cessante, diferente da lei brasileira que não contempla. Mas a empresa precisa lembrar que ela está aqui há 44 anos. Se em 7 anos ela deu 30 bilhões de lucro, imagina o lucro que não deu em 44 anos. Tem aí acionistas que estão trilionários em relação ao que foi tirado das nossas riquezas do nosso solo. Falta respeito da Fundação Renova, ela não pode ser advogada da Vale BHP e deveria ter pago o direito do município. E nós não vamos abrir mão do que é direito da cidade de Mariana. Prefeito, agora vamos sair do assunto Renova, assunto Samarco, vamos falar do assunto de momento no município, né? Estamos à volta às aulas. O município está voltando, voltou às aulas já, está voltando. Como é que está? Está tudo dentro do previsto economicamente, do organograma? Como é que está essa volta às aulas? Está voltando 100%? Está voltando com alguma deficiência? Como é que está esse retorno às aulas, Mariana? Nós tivemos uma reunião com os prefeitos da MM, onde participaram quase 550 prefeitos. Dos 550, 520 só vão voltar às aulas em março. Mariana entendeu que isso era um prejuízo enorme para os alunos e voltamos às aulas no dia 5 de fevereiro. Ainda não está da forma que o nosso aluno merece, porque quando você tem o processo seletivo, a designação, o professor tem até 7 dias para aceitar ou não aquele cargo. Alguns aceitam, depois entram na escola e desistem, e isso acabou sim gerando nesse primeiro momento um certo desconforto por faltarem algumas salas de aula, o professor que está ali à disposição. Nós já percebemos isso, estamos ligando para os professores, pedindo que deem uma atenção especial para que o aluno não seja prejudicado. Então estamos acertando esse início, aconteceu sim de ter uma falta de professores em algumas determinadas escolas, mas é algo que já está sendo resolvido de imediato, nós já identificamos esse problema e é importante que as pessoas percebam que pouquíssimas cidades em Minas Gerais começaram as aulas no dia 5 de fevereiro, e uma dessas cidades, com toda a dificuldade, é a cidade de Mariana. Tempo integral, o senhor chegou a falar numa entrevista que o tempo integral não teria condição de ser bancado esse ano por falta da parceria com a Renova. Como é que fica o tempo integral? É um outro grande absurdo, porque imagina só, o tempo integral, eu não consigo voltar ao tempo integral porque o meu limite de folha, ele explodiu. Eu tenho um limite prudencial que me permite gastar até 51% com a folha. Nós chegamos a 52%. Não é porque nós aumentamos nossa folha, não, é porque a receita diminuiu. Minha receita era em torno de 26 milhões, voltou para 19. A receita diminui, o índice de folha aumenta. E aí eu gostaria muito e trabalhei muito para o tempo integral voltar. Conversei com a Fundação Renova, fiz os trâmites, Câmara Técnica, CIFA, Fundação Renova lá participando, aprovou, concordou e falou, realmente não pode ficar sem esse programa tão importante que é o tempo integral. Então eu falei o seguinte, então eu vou voltar de imediato e vou, já que tem essa garantia da Fundação Renova, eu vou voltar com a escola em tempo integral. Voltamos com a escola em tempo integral em algumas determinadas escolas do município de Mariana. Para minha surpresa, o final do ano chegou, a Fundação não repassou esse recurso e ainda hoje estou sendo questionado pelo Tribunal de Contas por que contratei profissionais sabendo que meu índice de folha está acima do limite prudencial, visto que a Renova tinha feito esse compromisso comigo. Então, infelizmente, em mais um momento, houve o compromisso da Renova em cumprir com a cidade de Mariana, tratou com Mariana isso e, infelizmente, não colocou em prática. E isso vai desgastando qualquer tipo de relação. Hoje não existe confiança da minha parte em relação à Fundação Renova. Existe, sim, respeito, porque cada um defende os seus interesses constitucionais e institucionais, e eu vou continuar reunindo sempre que for necessário, defendendo os interesses do município de Mariana. Mas há, da minha parte, uma insatisfação muito grande em relação à Fundação Renova, porque o que tem sido tratado não tem sido cumprido. O senhor chegou a anunciar, chamá-la de Fundação Enrola. Porque você vai cansando, sabe? Eu estou nesse processo desde o início, e é impressionante, você conversar com o atingido, eles em cada reunião põem uma pessoa diferente. E aquilo vai te enrolando, vai te cansando. Você precisa dar uma resposta à sua população, a sua população precisa dessa resposta, precisa da prestação de serviço, eles têm que entender que a tragédia, a cidade toda é atingida. Toda a cidade de Mariana é atingida. E aí, em algum momento, você conversa numa reunião, primeira, segunda, terceira com a pessoa, na quarta já vem uma pessoa diferente.
Aí você tem que começar tudo de novo. Então, para mim, isso é uma estratégia que eles estão utilizando, uma estratégia que machuca muito. Para mim, eles estão fazendo isso porque o dinheiro que vem das mineradoras, o dinheiro é depositado, isso gera um grande valor de juros, que o dinheiro está parado lá. Imagina você depositar 100, 200 milhões e deixar o dinheiro parado na conta. O que isso não gera? 500 milhões, é o valor que tem. Já se gastaram 4 bilhões, mas na cidade de Mariana nada foi feito em relação à medida compensatória. Então, para mim, hoje a fundação ela tinha que mudar o nome para Fundação Enrola, até que me provem o contrário. Tenho feito outras reuniões, hoje com um dos representantes da fundação, parece que as coisas têm uma tendência a acontecer. Mas eu já tive tantas reuniões, já fui tanto enrolado, que hoje eu tenho os 2 pés atrás. Ainda sobre a educação, como é que fica aquela questão com as escolas envolvidas nas comunidades atingidas, os subdistritos de Bento Rodrigues, Paracatu? A gente tem acompanhado que está tendo algumas dificuldades com os alunos dessa escola. Como é que estão acompanhando essas situações? Isso foi bem complicado no início, né? Porque os alunos sofreram um pouco de bullying e isso é muito ruim, porque eles não queriam estar na situação que eles vivenciam hoje, nem os alunos e nem os moradores de Bento e de Paracatu. E infelizmente, no início houve muito sim, as pessoas infelizmente usaram termos pejorativos com moradores e com alunos. Isso foi desgastante, mas eu tenho para mim que isso foi uma pequena parcela da população de Mariana. A gente fala de 100%, 10% da população, infelizmente, usou de termos pejorativos em relação a essa grande tragédia, que eu tenho absoluta certeza, conheço os atingidos, o que eles mais querem é voltar para onde eles sempre moraram, para os campos, para a felicidade que eles tinham nos lugares onde eles poderiam criar sua família com maior tranquilidade. Infelizmente foram eles que foram tirados dos seus direitos e hoje moram em apartamentos bem diferentes da realidade que tinha antes da tragédia. Então, é uma insatisfação que eles têm direito em reclamar. Prefeito, de educação para saúde, como que está a saúde da população em Mariana? Os postos estão conseguindo atender? Há medicamentos para a população? Como é que está esse tratamento à saúde da população de Mariana hoje? É interessante porque eu fico fazendo uma leitura da situação da prefeitura como um todo e percebo que os serviços essenciais estão todos sendo cumpridos. Você pega a Secretaria de Agricultura, continua atendendo com todos os programas, a Secretaria de Cultura com todos os eventos sendo mantidos, a Secretaria de Esporte da mesma forma, a Secretaria de Educação funcionando no mesmo sentido, servidores sendo pagos, seus salários em dia, recebendo o que é seu por direito. A mesma coisa acontece hoje na Secretaria de Saúde de Mariana. Hoje eu visitei, por exemplo, Cachoeira do Brumado, um distrito onde nós temos uma população muito esclarecida. Lá nós temos psicólogos, nós temos dentistas, nós temos fisioterapeuta que atende a comunidade lá, que ele não precisa se deslocar para Mariana. Mariana descentralizou os serviços e as pessoas não têm que se deslocar tanto para ser atendida. Eu posso afirmar hoje, com toda a convicção, que a saúde de Mariana é uma das melhores que nós temos no país. Eu sei que está longe do ideal, mas vivendo a realidade que nós vivenciamos hoje, isso é uma grande vitória. Tem 2 secretarias que não tiveram nenhum tipo de corte na nossa administração em relação aos melhores momentos de receita do município de Mariana. Educação e saúde. O mesmo valor que era gasto nos grandes momentos de receita do município de Mariana é o mesmo valor que é gasto hoje num momento extremamente difícil economicamente que a gente vive. Então nós priorizamos o que é importante para a população, saúde e educação. Mesmo tendo uma demanda maior, continuamos sendo referência nessa secretaria. Então hoje os postos atendem bem, há médicos, há medicamento para a população? As pessoas têm recebido os medicamentos que são por nós obrigação, são os chamados padronizados, né? Nós criamos em Mariana a Remune, que é muito importante, porque você padroniza e informa quais os medicamentos que você vai atender. Vou te dar um exemplo. Belo Horizonte tem a Remune, lá eles atendem com 396 medicamentos. Mariana, a Remune atende com 404 medicamentos. Então os medicamentos que são padronizados, a pessoa vai, é atendida pelo médico e vai para sua casa com o seu medicamento. A saúde de Mariana é sim uma referência. Tá certo, prefeito. Vamos para um rápido intervalo. Já já a gente volta com o terceiro e último bloco, entrevistando aqui hoje o prefeito Duarte Júnior, prefeito de Mariana. Fique ligado, a gente volta já.